Oi, Marcelo. Oi, deixa eu virar aqui pro meu. É, Pera é, aí. é, Aí, pronto. Deu certo. já Agora tá estou melhor. chamando o Marcelo, O o Rogério entrou. Rogério entrou. Vamos ver se dá Ai, certo. agora eu estou vendo todo mundo. Ai, que glória. Parou o eco. Eu acho que sim. Tá, pra mim tá ok. Para mim tá ok. Problema do Então, Instagram. deu tempo de salvar. Minha preocupação é porque é tão importante a gente deixar gravado, salvo, para as pessoas que não conseguiram entrar. Por exemplo, a Glafira e a Cris estão em algum lugar, algum evento, e ela deixou a mensagem, assistirei depois. Então, é importante a gente deixar gravado, né? Não, com É o certeza, mas eu acabei de ver que a primeira parte, né? Olha que chique, no nosso vídeo é em duas partes, né? duas Que a primeira partes, parte, né? que a primeira Ele parte já está lá, já foi publicada, né? Que bom. E a segunda vai ser também, se Deus quiser. e de alguma maneira a gente fica com mais tempo, porque olha como nós temos assunto, fala sério, muita empatia, muita coisa em comum, e isso é, é tão bom mostrar, é tão bom para as pessoas que estão ouvindo a gente, as que escrevem, as que sentem essa emoção e não sabem o que fazer com ela, né? Então, esse depoimento da gente é muito importante, né? É, a gente compartilhar essas nossas experiências, agonias e emoções. É isso Com aí. certeza. Então, Rogério, eu li esse poema que está no Deus e Outros Ópios. Primeiro você vai falar do título, porque é impressionante que a gente sabe que você foi quase seminarista, quase padre, você teve essa formação religiosa forte como eu, como o Marcelo, e eu também, recentemente, o Marcelo até leu, eu tive que estudar muito para fazer o meu TCC sobre Nietzsche, né? E ele é aquele filósofo que põe todas as estruturas abaixo, né? E ele era de uma família muito religiosa, protestante, ele quase foi pastor também, então a gente sabe o que impacta essas leituras, esses pensamentos, o que vem depois de tudo isso, quando a gente tem tão forte isso encravado na gente, como você também deve ter. Agora, esse título, você precisa explicar para a gente, esse Deus em letra minúscula, porque na hora você fala o que aconteceu com o Rogério. Ele não acredita mais, ele não tem mais fé. Pode ser até uma forma Pois provocativa, intencional, não é? olha, eu acho que assim, esse livro novo, ele está representando para mim uma quebra de um monte de paradigmas e realmente eu considero que é uma nova fase para mim. Uma nova fase da minha poesia, coincidiu por ser uma nova editora, e aqui eu já queria deixar bem claro que eu tenho um amor enorme pelos editores da Penalux, que até então me publicaram, e eu sei que eu não saí da Penalux, eu tenho minhas portas completamente abertas para na hora que eu quiser voltar, e eu tenho certeza que a minha história com a Penalux não findou aqui. Eles publicaram, tirando o meu primeiro livro, que foi, né, por uma outra editora, eles estavam comigo desde o segundo livro, desde 2017, né, até o último, né, o Manual de Desinstruções. E eu acho que são sincronicidades, mais até do que coincidências, essa mudança, né, que eu senti uma vontade de experimentar algo novo. Ah, já tem algum tempo, eu acho que também tem a ver com essa coisa pós-pandemia, em que eu não perdi a fé em Deus. Pelo contrário, eu tenho uma fé muito própria, muito pessoal, que é uma mistura de toda essa formação que eu tive religiosa, né? Minha formação foi católica, né? Como vocês sabem. Eu tenho uma ligação muito forte ainda com a figura de Maria, com a figura da mãe de Jesus, seja na forma de Nossa Senhora de Fátima, da Nossa Senhora Aparecida e, né, e tantas outras. Me lembra e automaticamente a minha avó paterna e a minha mãe. Eu acho que todos, especialmente
mães, as avós têm um pouco dessa Nossa Senhora, né, para quem veio dessa linha católica, né? Obviamente tem esse traço de Maria. E nada disso vai se perder em mim, porque isso faz parte de quem eu sou, faz parte da minha essência. Mas também tem a questão da religião, a religião como instituição. E aí eu não estou falando especificamente do catolicismo, eu estou falando das religiões em geral. E aqui no Brasil, especialmente nos últimos anos, a gente viu também o crescimento, e a gente vê esse crescimento exponencial, por exemplo, das religiões neopentecostais, né? Aí dentro do cristianismo, né? Mas é uma vertente que está se misturando muito com política, né? Que está tentando, de certa forma, controlar os rumos do país. E a gente tem que lembrar que o Brasil é um país laico. A gente tem que lembrar que quando a gente tenta fazer discussões políticas de assuntos, ainda que sejam muito sensíveis à sociedade, como, por exemplo, saúde reprodutiva, né? Essa questão, por exemplo, do direito ao aborto, e daí eu falo assim, eu até posso ser contra o aborto por conta de uma formação religiosa, mas primeiro, eu nem sou mulher, eu sou homem, né? Eu não tenho útero, sabe? Então, assim, desse momento em diante eu já acho que o que eu acho sobre o assunto já não diz respeito a nenhuma de vocês. E além disso, que é o mais importante, deveria ser tratado como assunto de saúde pública, né? E num Estado laico, num país laico, religião alguma, por mais que tenha todo um conceito de pecado, de inferno, de coisa de tudo, deveria influenciar em decisões que são absolutamente importantes, porque nenhuma mulher que tiver que fazer um aborto vai deixar de fazer um aborto por causa dele ser proibido ou ser permitido. O que vai continuar acontecendo é que as mulheres pobres, as mulheres que não têm, né, como procurar clínicas e profissionais que saibam fazer né, o que tem que ser feito, digamos, vão continuar morrendo, né? Então, assim, não discutir direito reprodutivo, saúde reprodutiva, planejamento familiar, muito mais amplo do que a própria questão do aborto, por exemplo, é tirar de um monte de gente, de milhões e milhões de mulheres, principalmente, de famílias pobres, de famílias com menos estudo, com menos condições socioeconômicas, de escolher o seu destino em relação à conformação da sua família, por exemplo. E aí também entra, por exemplo, na questão agora de uma tentativa torpe, estúpida, né, e criminosa de proibir o casamento homoafetivo. E que também não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver. É o que eu sempre falo, assim, religião é uma coisa que deveria ser do âmbito pessoal, que todo mundo tem o direito de ter a que ela quiser. Mas essa religião da pessoa não pode ditar os rumos de uma sociedade inteira. A religião do outro não pode dizer como que eu tenho que viver. Seja eu uma mulher, né, que vai decidir ou não por fazer um aborto, seja eu um homem gay que quer ou não me casar e ter uma vida em comum com uma outra pessoa do mesmo sexo, sabe? Então, assim, essas perguntas que eu sempre me faço já há alguns anos vão me distanciando dessas instituições religiosas e me aproximando de um Deus que é um Deus de amor, que é o Deus que se eu considerar a Bíblia, é o Deus do Novo Testamento, é o Jesus, sabe? É o que está ali nos 4 evangelhos, né? Então eu já queria deixar bem claro que eu não sou ateu, não perdi minha fé em Deus, mas eu preciso falar e eu preciso criticar que eu falo no sentido de trazer à tona discussões, já que eu sou poeta, dentro da minha poesia, sobre que Deus é esse que é construído pelas pessoas, que Deus é esse que, em vez de amar, condena as pessoas a um inferno, que inferno é esse, né? Enfim, que Deus é esse que as pessoas usam, né, o seu nome o tempo inteiro, todos os dias, para poder trazer à tona os seus preconceitos, para trazer à tona as suas ideias, as suas ideologias, né? Então, quando eu falo que é Deus e outros ópios, porque para muita gente o Deus é um ópio, né? Porque é uma figura que foi construída por alguém que impôs a um outro grupo, né? Então, assim, e quando eu falo isso, eu falo com ressalvas, porque eu sei que em todas as religiões, especialmente nas cristãs, tem padres maravilhosos que eu amo e que eu admiro. Vou dar um exemplo, o padre Júlio Lancelotti. Tem pastores que são absolutamente responsáveis e que realmente praticam esse amor que eu acredito que é esse amor de Jesus, que é esse amor do Novo Testamento, que é o não julgar, né? É o Jesus que salva Maria Madalena das pedradas e tantas outras coisas. O pastor Henrique Vieira, que é deputado federal, né? Aí a gente precisa ter, dentro do Congresso Nacional, também religiosos com
com esse fundo humanista, né, e verdadeiramente cristão, para tentar contrabalançar com os que usam um cristianismo que é um cristianismo do ódio, que obviamente não é cristianismo, né, é outra coisa. E aí chegou um determinado momento que eu percebi que essa questão de falar de religião dentro da minha poesia e falar dessas diferentes vertentes de Deus e ao mesmo tempo dessa necessidade que todo ser humano tem de buscar alguma coisa, né, transcendental que possa explicar o sentido da vida, né? E eu não sou filósofo, né? Então não estou nem dizendo que eu estou filosofando, eu estou falando sobre as minhas inquietações e as inquietações de pessoas que eu conheço, né? Então eu comecei a escrever muitos poemas em que não necessariamente a palavra Deus apareça nos poemas, mas essa ideia da divindade, ora como uma salvação, ora como algo que nos acalenta, mas outras vezes como algo que nos coloca no chão, sabe? Porque é uma divindade que é criada pelo homem, né? Não é o homem mais a imagem e semelhança de Deus, mas é um Deus que tem que ser a imagem e semelhança do homem. E que homem é esse, né? Eu quero seguir ou não esse Deus? Eu quero seguir ou não esses preceitos, né? E toda uma questão também da questão da liberdade religiosa. A gente sabe que tem todo um problema com preconceito religioso, com racismo religioso aqui no Brasil, com as religiões de matriz africana, principalmente. A gente vê conflitos mundiais, a gente vê guerras acontecendo por causa de se usar o nome de Deus, né? E aí a gente vê muçulmanos em guerra com judeus, a gente vê dentro do cristianismo, como lá na Irlanda do Norte, né? Católicos contra protestantes, e teoricamente é o mesmo livro que cada um deles segue. Então a gente vê que tem tanta coisa errada na humanidade, usando o nome de Deus, usando, né, supostamente o que está escrito ali numa escritura, num livro supostamente sagrado, pelo menos para uma grande parte das pessoas, né, para poder incitar ódio, guerra, e com isso fome, desigualdade e tantas outras coisas. Isso é uma coisa que, como ser humano, me machuca demais. E como de alguns anos para cá eu passei a escrever sobre coisas que não são só sobre mim, mas sobre coisas que estão à minha volta, não tinha como não escrever sobre isso. E aí, em um determinado momento, eu percebi que eu tinha muitos poemas que se comunicavam nesse sentido, né? Da condição da mulher, mas a mulher posta às vezes até como inferior por conta de uma escritura do Antigo Testamento, sabe? O homem gay, ou a mulher lésbica, ou a pessoa trans sendo condenada a sequer viver dignamente a sua identidade, né, a sua totalidade, porque supostamente uma passagem de um livro antigo, né, diz que, né, determinada coisa não pode, que é abominação, né, mas esse mesmo livro também fala, né, que determinados frutos do mar também não se pode comer, que tatuagem também não se pode usar, que combinar determinados tecidos, determinadas cores, quer dizer, por que só vale, né, para a sexualidade da pessoa, né, para a intimidade da pessoa e não vale para essas outras coisas? Ou seja, uma grande hipocrisia, né? E eu vivi isso, né, Vânia e Marcelo, eu vivi isso na pele, né, eu sofri o preconceito dentro da igreja, sabe? Eu conheço pessoas que entraram em seminários para se tornarem padres para tentarem fugir da própria sexualidade. E aí lá dentro eles viram que eles nunca iam conseguir fugir disso, né? Então, enfim, tem mil questões, né? Então, eu trago nesse livro, não é um livro sobre Deus, é um livro sobre o homem, é um livro sobre a humanidade. E Deus se insere nisso o tempo inteiro porque o homem traz o Deus que ele quer criar naquele momento para aquela função dele, né, para aquele interesse escuso dele muitas vezes, né, e se esquece do Deus primordial, da divindade primordial, que é a criação, que é o amor, que é a natureza, né. E aí a gente falou agora há pouco do Armando Ligori Júnior, né, e ele fez uma leitura lindíssima de um poema meu que está no livro chamado Céu Ateu, em que eu falo sobre libélula e sobre colibri, né, que seriam representação no poema desse Deus em que eu acredito, né, desse Deus do belo, desse Deus da natureza, de tudo que foi criado, né, e ao mesmo tempo ali o homem se perdendo por conta dos deuses da guerra, né, e eu falo, né, o Deus das pequenas tréguas e o Deus das grandes guerras, né, e a gente está vivenciando isso agora, né, seja a guerra lá da Rússia com a Ucrânia, agora mais recentemente ainda de forma ainda mais contundente, né,
a Israel e o Hamas, né? E aí milhares de inocentes dos dois lados, obviamente, né? Mas agora a gente vê um verdadeiro genocídio, né, do povo palestino, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que como eu falo, né, como poeta e como ser humano, por mais que eu evite, chega um determinado momento que eu não consigo mais não falar sobre determinados temas, né? Não dá a minha visão dentro da poesia, dentro das minhas metáforas sobre o que eu estou vivenciando e que eu estou testemunhando, né, nesse tempo e nesse mundo e nessa existência. Eu acho que esse livro é sobre isso. E é proposital Deus ser com D minúsculo. Porque não, o Deus maiúsculo é o Deus que eu preservo para mim. O Deus minúsculo são esses tantos e tantos deuses, né? Que a cada hora aparece no discurso inflamado de alguém no Congresso Nacional, no discurso inflamado de alguém para poder até mesmo justificar guerra e justificar derramamento de sangue. Eu não posso imaginar Deus, Eu sinto isso. Deus, né, nessa realidade. Tem muita coisa, assim, tem muita coisa. Eu acho que é o meu livro mais diferente, talvez seja de fato do início ao fim o meu livro mais temático, é o meu livro menos ensimesmado, nem sei dizer se tem essa tal de autopoesia que algumas pessoas dizem que eu escrevo, e que tinha muito nos dois últimos livros, mas o contexto pedia isso, esse contexto da lembrança, da memória, da saudade, do medo de perder os meus entes queridos, então tinha essa angústia muito pessoal, né? E agora eu acho que é uma angústia mais universal, que foi tomada disso tudo. E aí eu criei coragem, criei esse original com esses poemas que, pelo menos na minha cabeça, funcionam como se ligando uns aos outros, e eu que criei praticamente uma história. O livro é dividido em 5 partes, tem cinco subtítulos, né, que poderiam ser até títulos de livro, né? Eu não tenho um poema chamado Deus e Outros Ópios, eu menciono sobre Deus e outros ópios em um determinado poema, em um determinado verso, mas quando chegou a hora de eu escolher o título, e quando eu vi aquele título, eu falei, esse título tá bom, esse título vai resumir o que eu quero para o livro, vai instigar as pessoas. Que bom que você perguntou sobre isso, porque significa que está funcionando. E eu tive uma felicidade muito grande, que é a escolha da capa, né, do livro, né, que não foi feita por mim, assim, quer dizer, eu escolhi dentre algumas alternativas, dentre algumas opções que o editor-chefe lá, o Jefferson, mandou para mim. Mas quando eu olhei para essa capa, eu fiquei absolutamente chateado por ele na hora, e eu já desconsiderei completamente as outras, embora as outras sejam muito bonitas, sejam muito simbólicas também, mas essa foi a que mais me impactou. Eu fui atrás do que significava, eu descobri que é São Dionísio, fui ler a história dele, sabe? E essa ideia de uma capa ao mesmo tempo sacra, que é a representação mesmo da iconografia de São Dionísio, para quem conhece a história dele, né? Dizem que ele foi decapitado, né, como mártir, né, por defender ali a fé dele em Jesus Cristo, né? E o corpo dele pegou a cabeça dele e caminhou por quilômetros segurando a cabeça e ao mesmo tempo a cabeça dele fazendo um sermão sobre arrependimento, sabe? Aí eu achei tudo tão simbólico, e eu não sei nem quando Jefferson criou essa capa se ele pensou nisso tudo, mas quando eu fui ler a história de São Dionísio e eu vi a capa, o título, o que eu queria dizer com todos os poemas que estão dentro do livro, né, são 35 poemas, eu falei, não, tem que ser essa capa e vamos ver o que vai dar, né? E pronto. Eu estou muito, muito feliz com o resultado do livro. Como o Marcelo falou, né, que a gente sempre sente que está mais maduro no último livro, né? Eu acho que esse é o meu livro mais maduro. E eu tenho uma paixão enorme por todos os meus livros anteriores. Então, eu tô muito apaixonado pelo livro novo. Mas sei Que maravilha, né? que vai causar uma certa estranheza em quem leu os meus livros anteriores. Mas eu quero criar essa estranheza. Eu acho que chegou o momento de criar essa estranheza. Mas você tem toda a razão quando você enxerga esse Deus criado pelo homem, né? E não tem como, em cada sociedade, quando os homens se reúnem em nome de qualquer coisa, sempre vai ter esse apelo conveniente, né? E a gente enxerga muito claramente isso, né? Tanto que as guerras se fazem em nome de Deus também, né? E isso não é de agora, é muito, muito, muito antigo. Marcelo quer falar de recortes também?
a religião é um tema muito, muito forte também no Recortes, né? É impossível, né, a gente não falar de religião, até porque eu penso exatamente da mesma maneira que o Rogério e da mesma maneira que a Beth coloca aqui, né? Aquele negócio, sou temente a Deus. Eu sempre me debati muito com essa frase, assim, sabe? Sou temente a Deus, né? Temente? Não, eu não temo, eu amo, né? Eu não posso temer. O medo ele não se mistura com o bem-querer, né? E eu sempre me debati muito com isso. E a Beth colocou essa frase e eu concordo plenamente com a Beth. Como temer o bem maior? É isso aí, né? No Recortes, eu discuto numa das passagens de um dos contos, e isso aconteceu comigo, eu vi acontecer, eu estava num velório uma vez, e tinha uma senhora, tinha acabado de falecer, e entrou eu tinha lá um pastor, e entrou o padre. Em determinado momento, o padre entrou, e em poucos segundos ele saiu, né? Porque ali o pastor se apossou da alma daquela senhora, né? Como se ele fosse o Deus minúsculo ali, ele se achando o Deus maiúsculo, mas ele era o Deus minúsculo que o Rogério citou. Então esse embate, né, que é do homem, que não tem nada a ver com Deus, isso não é que me entristece, isso me aborrece, na verdade. Eu fico bem, bem aborrecido com isso. Eu não fico, não é tristeza, não. Eu acho isso de uma torpeza, de algo tão baixo, tão pequeno, e aí eu discuto isso realmente. Em momento nenhum, eu estava falando com o Rogério hoje, ele falou do poema de ateu, eu tenho um poema que chama-se Ateu de Deus, né? Porque até isso as pessoas querem, a pessoa que não crê em Deus, né? Aqueles que creem ou que dizem crer, elas classificam essa pessoa que não crê em Deus, né? Como alguém que não merece, que não merece a Deus, alguém do demônio, alguém. E não é nada disso, né? Nós todos somos, eu acredito nisso, né? E aí nós vamos separar a fé da racionalidade. Então, tenho um negócio da filosofia, que tem a racionalidade, mas eu sou um ser humano que tenho fé também, fui educado numa escola também religiosa, como vocês dois. Tem o Rogério eu não sei, a Vânia eu sei que foi numa escola religiosa, mas o Rogério eu sei que tem uma ligação com religião, teve essa educação muito presente. E eu também estudei no Colégio Marista. E até por ter estudado nesse Colégio Marista, eu comecei depois de mais idade, eu comecei a olhar e ver o que era realmente Deus e o que não era até dentro da escola, né? Vou dar um exemplo claríssimo, que também está no livro. Você vai fazer a primeira comunhão com 11 anos de idade. E eu me peguei ali, totalmente desesperado, tentando inventar um pecado, porque eu precisava fazer a confissão, e eu inventando um pecado, e aquela pressão, sabe? Aquela coisa chata que a religião te coloca, né? Que te impõe, né? Por algumas pessoas, e como o Rogério bem disse, conheço padres maravilhosos, conheço pastores maravilhosos, amigos, mas tem algumas pessoas que pegam aquela coisa e te pressiona de tal maneira, com uma imposição tão, eu acho assim, tão desmedida, que, sei lá, perde sentido. Perde sentido. Se você não souber separar a religião de Deus e achar que é a mesma coisa, e você se rebelar contra a religião, você corre o risco de virar ateu. Eu penso assim. Você precisa saber separar essas coisas, né? E o Recortes, ele traz isso. Oi? Falando de ateu, mesmo o Nietzsche, quando se revoltou contra a religião, quando ele fala Deus está morto, para alguém estar morto é preciso ter vivido antes. Então ele não era tão ateu assim. Ele quis dizer esse Deus que o homem inventou, não é? E quando ele está na euforia, na alegria, naquele êxtase dele mesmo, ele fala, Deus dança dentro de mim. Existe um Deus que dança dentro de mim. Então, é bem isso que a gente está falando. Esse Deus inventado pelos homens, na conveniência, e essa força que a gente sente
o Deus maiúsculo, né? E é isso. E é a questão do Rogério, que ele falou, né, nessa passagem de um dos contos, em que o pastor, e aí lógico que eu levo essa imagem para dentro de um conto, mas aí dentro de um hospital, em que o pastor e o padre se digladiam em busca da alma daquela pessoa que estava partindo, a imagem que eu tenho em relação a Deus é uma imagem de Nossa Senhora que eu coloco no livro de que ela se suicida. Eu coloco essa metáfora. A Nossa Senhora que estava numa parede, ela se atira ao chão e se despedaça. Essa é a metáfora que eu quis colocar de como o que a religião faz, né? O que a religião, quando mal gerida, quando mal professada, ela pode fazer. Então, não me veio outra coisa na cabeça senão um suicídio. Que coisa louca, né? Um suicídio de quem tem a eternidade, né? E assim, é Então, muito Marcelo, louco. eu acho tão interessante você contando sobre esse conto, a gente já tem a ideia do que realmente o teu livro está imperdível, né? Porque você já falou aí de dois contos com duas temáticas, com duas situações, assim, a do professor que chega a ser preso, né? Por conta lá da história que te inspirou a escrever, e essa agora da santa, do embate entre o padre e o pastor. Isso só mostra a tua verve, sabe? Só mostra o nível de criatividade que você tem no seu escrito, né? Eu, Obrigado. particularmente, estou ansiosíssimo para poder ler o teu livro. Fico muito feliz de ter mais essa sincronicidade da gente estar falando de dois livros que aparentemente são tão diferentes, um de contos e o outro de poemas, mas que estão trazendo temas bastante que se comunicam, né, que é essa questão mesmo até da religião, né, e de Deus e tudo, né, e só para poder constar, o meu livro, eu sempre faço uma dedicatória, né, sempre dedico a alguém, né, já dediquei a minha mãe, já dediquei a meu pai, já dediquei a meus avós, meu último livro eu dediquei aos meus gatos e às duas filhas que eu não tive, né, a Lilian e a Leila, é uma história que está num poema lá, as filhas, e esse, pela primeira vez é em memória, né? Eu tô dedicando a memória de um grande, grande amigo meu que foi embora agora no iniciozinho de agosto. E eu ainda estou vivenciando esse luto da partida dele. E ele era um ateu convicto. Mas, ao mesmo tempo, ele era desse ateu convicto especialmente na sua relação com as pessoas, de querer o bem das pessoas, querer ajudar as pessoas. Eu até queria que ele se ajudasse o tanto que ele ajudava as pessoas, né? Faltou até um pouquinho dele se amar um pouquinho mais, porque o amor dele pela mãe, pelas irmãs, pela própria cachorrinha dele, pelos amigos, pessoas completamente desconhecidas que ele encontrava em situações assim, e ele era literalmente aquela pessoa que tirava a roupa do corpo para poder ajudar um completo desconhecido, sabe? Então eu até coloquei, né, na dedicatória, né, em memória desse meu amigo, o André, o ateu mais próximo de Deus que eu conheci. E aí já dá esse tom, entendeu? De que eu acredito nesse Deus, desse Deus que não está nem aí se você acredita nele ou não. Ele acredita em você, Isso. sabe? Né? A divindade acredita em você, né? Então, assim, se a pessoa for muito religiosa no sentido de seguir estritamente o que diz lá as suas escrituras e tudo, pode achar em alguns momentos o meu livro um pouquinho herético, sabe? Mas se a pessoa entender o que está por trás dos versos e tudo, vai perceber que é uma grande declaração de amor a essa divindade que eu acredito. Não importa o nome que ela tenha, não importa em que religião ela é ou não invocada, ela é ou não adorada, ou religião alguma. E muitas vezes é um Deus que está dentro da gente, como eu acredito que era, por exemplo, o Deus que estava dentro do André. E eu dedico esse livro a ele. Né? Então, assim, dedicar o livro a uma pessoa que era um ateu convicto, um livro que fala tanto da relação de homem com Deus, já dá mais ou menos uma ideia, né, do quanto esse livro é importante para mim. Né? Mas com certeza ele tinha dentro dele, com certeza. Lindo. É mais fácil explicar em atos, em comportamentos, né? Você não precisa sair levando bandeiras, simplesmente mostrar que existe. E ele mostrou, você mesmo sabe disso, né? Pelo que você conheceu.
Que lindo, gente. Que conversa linda. Olha, eu fico com tanta emoção de saber que é a primeira vez que você fala desse livro e já vem com essa força, Rogério. E essa linguagem que se entrelaça. Eu sabia que ia acontecer isso. Que coisa linda. É muito mágico isso, né? Eu sabia que ia ser uma conversa muito bonita e que a gente ia conseguir falar dos nossos livros, né? E mostrar essa teoria realmente que eu tenho de que a gente nunca é só o que a gente escreve, né? A gente é o que as pessoas à nossa volta escrevem, né? O meu livro não seria o meu livro se junto com ele não tivesse também agora saindo o livro do Marcelo, sabe? Então, é o que eu sempre falo, né? Assim, eu fico com muita pena de pessoas que não por culpa delas, que eu sei que não às vezes só ficam, mesmo que gostem muito de ler, gostem muito de literatura, são sempre reféns do que está nas livrarias, né? Sempre refém do que é publicado pelas grandes editoras e o que se pode comprar na Amazon com facilidade, né? E às vezes perdem a oportunidade de ver o que está sendo produzido, né? Não necessariamente por mim, pelo Marcelo e por você, né? Mas nós também, né? Nós estamos nesse grupo, né? Tanta gente que está aí escrevendo a sua verdade, não importa em que formato, né? E publica, né, por editora pequena, né? A gente não consegue, na maioria das vezes, colocar nossos livros nas livrarias. As pessoas só conseguem chegar ao nosso livro se nos seguirem nas nossas redes sociais. Então acaba sendo uma espécie de uma bolha. Por isso que a gente se lê muito também, porque a gente se ajuda, né? A gente adquire o livro um do outro e tudo, né? E aí sempre eu faço esse apelo, sabe, para as pessoas que se permitam, sabe, conhecer um pouquinho desse mundo literário fora dessa bolha, né? E às vezes a gente, para poder ser validado, né, digamos assim, um pouquinho mais, e pelo menos comercialmente, tem que ficar torcendo para um dia, quem sabe, ser finalista de um concurso, e eu odeio concurso, sabe, assim, uh, eu não gostaria de ter que me inscrever para um concurso, mas é claro que se um dia acontecer de eu me inscrever e ser finalista, ou o Marcelo, ou você, a gente sabe o bem que isso vai fazer para a gente no sentido de a gente ter um pouquinho mais né, de alcance, né? Aí eu fico lembrando, né, do nosso grande amigo, né, que foi Prêmio Jabuti em 2018. E nem por editora pequena ele publica por conta própria, né? Ele é a própria editora, né? E aí a gente vê quanta gente que só conheceu a poesia poderosa do Maílson porque um dia o nome dele apareceu, né, como finalista e depois como vencedor, né, inclusive da maior categoria, que é de livro do ano. Mas é assim, quando ele fura essa bolha é justamente para provar a existência da bolha, né? E aí a gente vê isso acontecer. Então tem tanta gente maravilhosa que eu leio, que eu conheço, e que merece ser lida pelo Brasil inteiro, que merece não prêmios, né? Não o prêmio em si pelo prêmio, mas o que o prêmio significa. Significa que aquele trabalho dele ou dela foi finalmente reconhecido, né? Sim. E a gente está aqui nessa luta diária. Né? Então, se a gente não põe toda a nossa energia, todo o nosso amor pela literatura, ou pela prosa, ou pela poesia, naquilo que a gente faz, né, nada vale a pena, porque a gente já sabe de antemão que provavelmente a gente vai ser lido por pouca gente, provavelmente a gente vai vender num modo absolutamente artesanal, sabe? Então, assim, quando a gente está entre nós aqui numa live, né, e a gente está podendo falar dos nossos livros, das nossas vivências, das nossas escritas, esse é um momento que não tem preço, né? Que não tem prêmio que pague, sabe? E eu estou muito orgulhoso de estar falando pela primeira vez assim sobre o livro com mais detalhes nessa live com vocês, sabe? E numa live que em princípio seria para poder promover o livro do Marcelo. E aí a gente vê o tamanho da generosidade de vocês. Você, Vânia, como a editora e o Marcelo como autor, né? E chamando a gente para poder falar dos nossos livros, sabe? Porque não é que é o certo ou errado, mas em princípio, né, o Marcelo deveria estar aqui falando do livro dele, falando de mais contos do livro, de mais do processo criativo dele, e está abrindo mão disso para poder eu estar falando aqui do meu. E esses são os encontros que a literatura me deu, especialmente nesses últimos 4 anos, né, e que eu volto a falar que não tem preço. Né? Esse é o Deus maiúsculo em que eu acredito, é o Deus da troca, é o Deus da generosidade, sabe? Essa é o verdadeiro tom do que eu quero para a minha vida. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, eu sou muito, muito grato de estar aqui com vocês, de verdade. Nossa, e quem sabe um dia você seja Sarasvati também, hein?
Com certeza. Depois o Marcelo fala da Sarasvati. É assim, muitas pessoas, muitos autores criticam as pequenas editoras, do valor que tem que pagar. Gente, eu achei uma forma de publicar meus livros também, e às vezes eu faço muito mais por um autor que publica pela Sarasvati do que por mim mesma, porque eu ouvi um ou outro não, mas eu entendi que a minha paixão. Opa, travou um pouquinho de novo. Voltou. Se eu quisesse ver meu livro publicado, eu teria que fazer exatamente como vocês fazem, né? E eu faço com o maior carinho, com muito amor, com muito capricho. Por quê? Porque eu sei o peso que isso tem na nossa vida, o que é ver um livro teu publicado, né? E a gente não fura bolha, nem como editora pequena, também não ganha muito dinheiro, nem como escritora, nem como editora, mas é o que você falou, coisas que não se pagam com dinheiro. Não é dinheiro, é pelo prazer, pela emoção, pela realização, porque um livro é eterno. O livro vai continuar depois da gente, né? E eu tenho o orgulho de mostrar para os meus autores que eu mando os exemplares para a Biblioteca Nacional e eu recebo confirmação deles agradecendo o envio. Eu não sei se toda editora faz, mas eu sinto que a gente está lá eternizado. O nosso pensamento, a nossa escrita, a nossa literatura, né? E eu faço questão mesmo de agradar, de receber os autores que estão iniciando, e até os que já têm livros publicados. A Glafira, por exemplo, publicou Ventou Poemas, ela já tem outros livros, né? E tomara que o Marcelo goste muito e venham os outros também, né? Como os outros autores. Eu ainda pretendo ouvir mais do Tony Souza, Glafira, e o Marco Arroio, que foi viajar, lançou o livro, ainda não fez a festa, não fizemos live. E eu sinto que a gente precisa estar unido e eu tenho que fazer esse meu trabalho. E que faço com muito prazer e muito amor. Agora, vocês querem falar do lançamento, dos livros, quando vai ser, Rogério, Marcelo? Rogério, por favor. Eu ia falar que você está com a palavra. Então, vai lá. Tá, até nisso, até isso. Tá vendo? Então, Deus e Outros Ópios, né, tá saindo pela editora Mondro, né, que algumas pessoas chamam Mondru, mas eu vou falar Mondro porque foi o nome que eu ouvi o editor falando nos vídeos dele, né. Inclusive ele tem um canal no YouTube muito, muito legal, muito bonito, chamado Em Diálogo. A Mondro é uma editora bem recente, nova, bem jovem, inclusive os editores são jovens, é um casal, eles são lindos, sabe, o Jefferson e a Juliana. É uma editora muito promissora, sabe, eu estou muito feliz assim, de estar fazendo parte agora do catálogo deles com esse livro, eles foram muito acolhedores comigo, como o Tonho e o Wilson da Penalux sempre foram e sempre vão ser, então assim, eu estou muito feliz, né, porque é só a experiência de publicar por uma outra editora, mas não significa em absoluto que houve algum problema com a editora anterior, muito pelo contrário, eu recomendo a Penalux para todo mundo que me pergunta sobre, o Marcelo é testemunha disso, a gente já conversou sobre isso. Ele está em pré-venda nesse exato momento, a gente está prevendo aí, a pré-venda durando aí até o dia 20, 21 de novembro, né? Após isso, o livro vai começar a ser enviado para as pessoas que adquiriram. A gente sabe que a pré-venda é muito importante para a gente, né, porque é uma expectativa da própria editora a respeito da repercussão do livro, né. A gente tem que lembrar, né, que o livro não é de graça, né, a editora precisa pagar as contas, o autor precisa vender um pouquinho de seus livros para poder, né, tentar pelo menos não ficar no vermelho ali, né. Então, assim, é um trabalho muito hercúleo, né? A gente sabe que cada livrinho que a gente consegue vender numa pré-venda é uma vitória, né? Uma pequena, grande vitória, né? E aí eu estou até falando, até para as pessoas que
têm o costume de comprar comigo para poder, né, receber autografado. Eu falo, não, se puder, dessa vez, né, pelo menos, até porque eu estou na outra editora agora, né, compra na pré-venda, e aí quando receber, se for daqui de Brasília, no dia do lançamento presencial, que vai ter um evento de lançamento, eu ainda não sei exatamente quando, se é ainda este ano ou se é em janeiro, leva o livro que você comprou lá na pré-venda, que você me ajudou, né, e eu faço dedicatória com o maior carinho, ou então a gente se encontra para tomar um café, você traz o livro e eu faço, né, porque eu estou tentando fazer isso, né, viabilizar, né. É difícil, essa é a pior parte para mim, Ivane e Marcelo. Eu fico absolutamente desconfortável com essa coisa da venda. Se eu pudesse, eu juro para vocês, eu compraria do meu próprio bolso todos os livros da editora, deixaria tudo pago bonitinho com a editora e sairia distribuindo para todo mundo que eu gosto, para os meus amigos, para as pessoas que me leem, né? Mas uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é o mundo real, né? No mundo real a gente tem contas a pagar, né? Então é complicado. E aí, assim, É muito caro. é tudo muito difícil. A gente faz para uma mistura de teimosia por uma absoluta paixão pela literatura, paixão pelo que a gente, né, pelos livros que a gente põe no mundo. E é como que a gente sempre fala, essa é a parte que não tem preço. Mas tem uma parte que tem preço sim, e infelizmente a gente tem que lembrar delas porque a gente é humano, né? Aí eu queria terminar, mas não precisa ser agora, pode ser depois, né, do Marcelo, né? Eu queria ler um poema do novo livro, né, para poder, inclusive, dar de presente aí para as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois. E aí, pronto, eu acho que eu vou cumprir a minha missão aqui nessa live. É isso. Mas você, quando fala dessa parte difícil, né, a parte prática, custosa, a gente... Opa, pera. Cortadinho. Vai voltar, Tânia? vai voltar. Voltou. Quase acabou a bateria. Não, eu pus o carregador aqui, perfeito. Nós somos escritores, não somos comerciantes, por isso que é uma parte difícil, né? A gente vender o próprio trabalho, mas não tem outro jeito. O livro Não físico custa e a gente faz muito bem feito. Esse teu livro, todos os teus livros, né, são muito bonitos, muito cuidado, a ilustração, o papel. Isso tem um custo, gente. Então, a gente tem que divulgar que para as pessoas comprarem mesmo. O Marcelo teve como deixar o livro pronto, mas também está fazendo a pré-venda com desconto para recuperar, porque é um investimento, né? Você tem que vender um livro para fazer outro, ou apagar o próprio custo dele mesmo. Mas eu tenho certeza que essa satisfação, esse retorno que a gente tem, essa força que a gente adquire, a gente vai conseguir. Né? E eu também, eu estou aí com o meu Quase Aragem do ano passado, ainda com muitos aqui, e eu não faço live para mim, não divulgo. Exato. Mas morro de vontade de fazer outro. Eu fico tão mais à vontade fazendo a propaganda dos livros dos meus amigos e das pessoas que eu, né, que eu leio, que eu quero continuar lendo, do que do meu, né? Essa realmente é a parte que eu menos gosto, né? Esse